You are fake news. Caos. Olá, caóticos de plantão, eu sou Michel Alcoforado e esse é mais um Caoscast, esse espaço de fritação de ideias do Grupo Consumoteca, que a cada 2 semanas traz um novo episódio pra gente discutir aqui sobre comportamentos, tendências e outras cositas mais que tem feito a nossa cabeça. Já falamos sobre masculinidade tóxica, já falamos sobre o eu místico, uma tendência aí da empresa irmã, Soledad, e agora voltamos mais uma vez para um outro tema, sempre junto e misturado com aqueles que vieram e aqueles que não vieram, mas ao meu lado resistindo, Rebeca de Moraes, founder de Soledad, empresa irmã aqui do Grupo Consumoteca. Olá, Rebeca. Olá. A voz tá mais ou menos, mas estou presente 100%. Resistindo. O Brasil te faz beber e te faz tossir. Pra quem não sabe, hoje Marina Ruali, aquela que habita na mansão Itaipu, bem longínqua, não estará com a gente. Ela foi viajar pra Portugal. Adoro aquela música, Uma Casa Portuguesa, com certeza. Será que ela tá dançando? É uma casa portuguesa, com certeza. Não é com certeza uma casa portuguesa. Ela não sei se volta. Ocupada comendo bacalhau, sambando no azeite. Pastel de nata. Pastel de nata. Aquele bacalhau que samba no azeite com aquele alho, com aquela batata ao murro. Com aquele vinho verde. Portugal. E achando que só porque tá subindo ladeira já valeu a pena, né? Não precisa de mais nada. Vai voltar, sei lá como. Você bebe pra esquecer da ladeira. Mas no lugar dela, a gente trouxe outra pessoa que já teve aqui, não voltou, mas voltou dessa vez, que é Beatriz Ramires, que é head da Consumoteca, que muitos dos caóticos já conhecem do nosso episódio sobre o South by Southwest. Que inclusive, Rebeca, foi um dos mais ouvidos, você sabia disso? É mesmo? Batemos 14 ouvintes. Olha só, tá vendo? O pessoal gosta quando a gente vai pros Estados Unidos longínquo. Meu pai ficou muito feliz que eu fui pro meio dos Estados Unidos, até o Texas ela foi. Olha, mas há uma outra teoria que esse episódio só bateu esse número de recorde de ouvintes porque Beatriz Ramires estava conosco. Beatriz trouxe Tatuapé consigo. Eu trouxe Tatuapé comigo. Eu ia falar que esse foi o motivo da minha volta, que as pessoas ficaram muito curiosas pelo circuito de restaurantes Off Pinheiros. Prometo continuar com essa... Era venezuelano o restaurante que você trouxe, não foi? Venezuelano. E tu já voltou lá? Pior que não, dei a dica e não voltei ainda, mas ele é ótimo, gente. E hoje temos mais gente, tá bombando isso aqui, hein? A gente descobriu que o negócio de recomendar comida dá certo, a gente fez o quê? Trouxe quem entende do babado, né? Trouxemos Thiago Faria, que tem uma participação especialíssima nesse Caoscast, afinal é a primeira vez que ele vem aqui participar desse momento maravilhoso com a nossa presença. O Thiago Godá, ele é... ou Faria, depende. Ele é head da... Depende do quê? Depende do ciclo de amizade. Você chama ele de quê? Thiago. Só pegou. Só fui uma vez na casa dele, não chamo de tia ainda. Eu nunca fui convidado, tu já foi? Ainda não. Sério? É porque eu sou do Tatuapé, né? Tem um delay. É mais longe. É mais longe. E o Thiago, ele é head da Epifania, que é a nossa empresa caçula aqui no Grupo Consumoteca. Thiago, já chegando, mas com quais expectativas para esse Caoscast? Estou aqui debutando, me sentindo um pouco vulnerável, porque afinal de contas tenho uma empresa de antropologia visual calcada na imagem e costumo me defender e me posicionar muito através dos meus looks. Então tô me sentindo muito vulnerável nesse papel, mas acho que vai dar certo. Vai ter que bancar na voz hoje, hein? Mas podemos contar pro ouvinte que tá rolando um tênis meio azul piscina, não, mais escuro que o azul piscina. Ai, piscininha, amor, piscininha. Amor. Temos uma calça um pouco mais off-white, com elástico. Uma camiseta despretensiosamente furada. Despretensiosamente furada. Vá vendo, ouvinte. Ele se preparou. Pra quem não sabe, agora a gente tem aqui o grupo completo. O Grupo Consumoteca é formado por 3 empresas, né? Consumoteca, Soledad e Epifania. E tem como propósito básico, pra quem não conhece, entender o mundo através de falas, imagens e comportamentos e traduzir para os nossos clientes que buscam e desejam impactar o futuro e o presente deles. Manda jobs, com novas soluções. Manda jobs. Manda jobs. Tudo isso pra dizer, gente, estamos aí. E olha, pra quem caiu aqui no Caoscast de paraquedas, todos os nossos programas são baseados em pesquisas que a gente produz lá no grupo e que a gente oferece, de certa forma, para os nossos ouvintes, para o público em geral, para contar um pouquinho coisas que estão acontecendo no mundo.
Tiago, dado que você é o caçula e é o newcomer aqui, né? Chegou hoje com novas novidades. Conta pra gente que troço é esse aí de epifania, hein? A Epifania, Michel, é uma empresa de comportamento baseada em antropologia visual. Então, a gente faz uso de imagem como ferramenta de investigação de códigos não verbais e como ferramenta de mediação de conversa. Então, a gente consegue acessar aí outras camadas do feeling do consumidor. Então, acho que uma questão que deixa bastante ilustrado é a gente entender, por exemplo, elementos de parâmetros estéticos, o que é bonito para um ou para outro e quais são os fundamentos que estão atrás disso numa investigação por meio de imagem. Acho que ele leu livros, né, Michel? Autores. Fiz uma cola. Ele tá ocupando o lugar da Marina nessa edição, que sempre traz autores e palavras que a gente não consegue repetir, né? Grande responsabilidade. Olha, e a gente promete, eu juro, também, daqui pra frente, talvez no próximo programa, fazer um episódio só sobre antropologia visual, pro Thiago contar tudo pra gente do que a Epifania tem feito de bom. Mas hoje a estrela do show é Soledad, não é, Rebeca? Veio hoje pra arrasar de novo. Sim, teremos. Em que língua é essa? Eu falei sim. Ah, tá. Sim. Teremos. Ah, entendi. É que agora lá na firma a gente tem aulas de espanhol e Rebeca começou a primeira já. Despacito. Ô, Rebeca, muito ouvinte já deve ter reparado aí, né, que a gente tá vivendo a febre dos anos 80, dos anos 90, não é? Parece que cada dia volta um troço diferente, o remake de um filme, o remake de uma marca, aquele tênis que você odiou volta com uma loucura gigantesca. E quer dizer que Soledad foi atrás disso pra entender essa tendência e explicar pra gente o que tá acontecendo, é? É o que a gente faz. A gente tá mais apegado do que nunca a esses anos 80, 90 e vai continuar. E tem nome pra isso? Tem nome pra isso. Vamos dar nome aos bois. Bois. Nome aos bois. Rebeca, que tendência é essa que você tá trazendo aí, hein? Chama como? Pois é, Michel, a gente fala de nostalgia, que é desse jeitinho mesmo que a gente fala. Não é nostalgia? Não, é nostalgia, juntando news com nostalgia, que é essa ideia de resgatar o passado como um estudo pra gente se proteger de um futuro incerto. A ideia é que como a gente tá vivendo um período, principalmente as gerações X, Y, a gente vive um período de reconstrução, de construir a própria vida, de não seguir tantas regras, e isso vai deixando pra gente um ambiente de tanta incerteza que o que a gente tá fazendo mais do que as gerações anteriores é se agarrar no que a gente conhece, no que é conhecido, mas aquele conhecido da infância. Não tô falando de uma nostalgia como uma saudade do que já foi, de 1500, de sei lá quando, outra época. A gente vai se agarrando a uma coisa que a gente já viveu, um passado conhecido, pra conseguir enfrentar esses dilemas do presente, em que a gente não tem tanta certeza sobre o futuro. Então... E que são lembranças de um ritmo mais lento também, que a gente vai se agarrando a isso com muito mais força. Então não tem essa coisa de passado empoeirado, não. É um passado que a gente viveu. Não. A ideia é... O que a gente tá vendo como nostalgia é muito mais uma saudade de uma infância, do que você viu dos pais, de como você viveu a própria infância, de elementos já conhecidos ou já vividos ou já experienciados por alguém próximo de você. Pô, me dá um exemplo aí. Te dou um exemplo. Tem uma série da Netflix que, aliás, acabou de entrar uma temporada nova, que é Stranger Things. Você assiste? Vocês assistem? Eu já... Aquela que a Xuxa fez a propaganda, né? Essa mesmo. A Xuxa fez a propaganda. Xuxa fez a propaganda, pois é. Sobre o que mesmo essa Stranger Things? É uma série da Netflix que, aliás, acabou de estrear aí sua terceira temporada. E ela fala de um passado, enfim, se passa nos anos 80 e tem muita referência, tanto de roupa, de penteado, de personagem, trilha sonora, que faz muita referência ao passado. Aliás, as séries todas, tem várias séries, tanto na Netflix como fora, em outros, na TV mesmo, com um remake, né? Que é meio essa ideia de pegar uma série que foi, de alguma forma, sucesso no passado e voltando agora. Até a gente tava falando filmes da Disney, né? Todos sendo feitos já com outra qualidade, ou outros ícones, desenho animado. O Charlie Brown, por exemplo, teve uma versão agora também meio nova, que você coloca já alguns contextualizados, outros nem tanto, mas acho que o entretenimento é interessante de observar porque ele se alimenta muito disso. Bom, a gente pode olhar o YouTube, né, gente? O YouTube virou essa grande biblioteca de tudo que rolou no passado, séries completas dos anos 80, 90, e vira uma forma de consultar que diz muito
muito respeito aos novinhos que gostam de ver tudo de uma vez só, né? Você não tem nada pra esperar. Além de já ter a chancela de que foi legal, que alguém já viu e que foi bacana e que ganhou prêmio, ou que todo mundo assistiu, ou que os pais têm uma referência super afetuosa disso, tá tudo lá. Você não tem que esperar a semana que vem pra ver o novo. E essa terceira temporada tá fazendo sucesso, ouvi dizer, né? Papo de 40 milhões de pessoas já assistiram, tu sabia dessa? 40 milhões? 40 milhões de pessoas, gente pra caramba, né? Logo no comecinho, logo nos 4 dias de lançamento. É um troço absurdo. É um movimento. Então parece que Nostalgia veio pra ficar, né? Veio pra ficar, eu acho que justamente por isso, assim, não é só um movimento de falar do passado, mas ele dá conta de resolver uma questão muito contemporânea, que é isso que a gente tá vivendo. De fato, a gente tinha a geração anterior, se a gente pega a geração dos nossos pais, tem lá 50, 60 anos, 70 anos, tinha uma vida que era muito esquematizada, né? Você sabia tudo o que ia acontecer, e isso de fato dá uma segurança, né? A gente, essa geração millennial e a geração Z que vem depois, acho que os millennials começaram a reinventar, pegar essas regras todas e falar, não, peraí que eu vou fazer do meu jeito, e isso também gera uma insegurança. Então, a ideia da nostalgia vira quase a sua bolha ali de sossego, quando no meio de todo esse caos da insegurança. Fábio Macieschi, me perdoa se eu estiver falando errado o seu nome, aliás, sabe, que é da Galeria Verniz, é um cara que a gente estudou, conversou com ele quando eu estava estudando essa tendência para Soledad, e ele mesmo traz isso como essa ideia super interessante, que é de que as mídias sociais mudam o hype muito rápido, né? O que hoje é cool, amanhã não é mais. E isso traz uma ansiedade e também até mesmo um estresse, né? Que leva a gente, às vezes, a se trancar nesse próprio universo como uma estratégia de fugir da loucura. Então, esse movimento de nostalgia está muito ligado a ficar no quentinho de uma experiência que você sabe que já foi boa, é garantida que foi boa e vai ser legal. Bem, e como os ouvintes já sabem, quando a gente não sabe muito bem de um assunto, a gente convida pessoas pra ajudar, né? Graças a Deus, elas topam. Sim, a gente hoje trouxe Thaís Yoshioka, já ouviu falar? Uma estrela do Recife. Thaís Yoshioka foi a primeira funcionária da Consumoteca em São Paulo, quando ainda ficávamos numa mesa dentro da minha casa, e ela hoje alçou? Voou. Voou novos ares e chegou ao Recife. Ela agora é UX Researcher lá no Instituto César, que é um centro de inovação lá no Recife. Mas como o tema é saudade de um passado que a gente viveu há pouco tempo, é completamente nostalgia a gente trazer Thaís aqui pra debater com a gente. Tu sente falta dela? Muita falta. Eu sinto falta das histórias. Espero que ela conte algumas boas. Só do passado. Tô aqui esperando pelas histórias. Thaís, seja bem-vinda. A gente ficou feliz pra caramba que você tá aqui, hein? Eu tô feliz também. Tava morrendo de saudade e isso que me trouxe encontrar vocês e vir pra São Paulo também. Que bom. Recife. Vamos cantar. Foi a saudade que me trouxe pelo braço. Até cantei no dia que eu tô gripada. Tomara que entre a música e não entre você cantando. Desculpa, ouvintes. Foi lindo. Desculpa, ouvintes. Olha, Thaís, o tema que a gente vai debater aqui hoje é essa saudade do passado. Rebeca trouxe uma tendência de Soledad que trata muito disso. Parece que pra gente deixar essas coisas de Netflix, de coisas muito distantes e trazer pra nossa vida, eu tenho um pool de referências do meu passado que eu sinto saudade demais. É mesmo? Saudade? Mais ou menos. Mas, tipo assim, chegar da escola e dormir. Ah, tá bom. Isso é uma saudade. Saudade. Muita saudade. Churros na porta da escola. 45 graus no Rio de Janeiro, suor escorrendo pela testa, descendo até a ponta do pé, e aquele tio dos churros vendendo aquela coisa quente com um doce de leite que devia estar numa situação ótima, no 45 graus, no sol na porta da escola. Sabe uma coisa que eu acho super nostalgia mesmo, e que tem sido, porque tá sendo muito revista, eu acho que vai ser cada vez mais revista, é a coisa da caligrafia. Vocês tinham aula de caligrafia? Tinha caderno. Eu era péssimo, até hoje, né? Hoje em dia tem várias empresas que fazem, né, caligrafia e tal, pra lousa em restaurante. Ou mesmo gente que quer fazer, enfim, pra fazer alguma coisa pra casa. É o novo livro de colorir, né? É o novo livro de colorir, pois é. Ô, Beatriz Ramires, sente saudade do quê, hein? O que eu sinto saudade? Dormir a tarde toda, sinto muita saudade. Mas tem alguma coisa de referência da tua infância que você fala? Tem. O Maluco no Pedaço, gente. Eu amava. Que isso? Passava no Maluco SBT. no Pedaço, Will Smith. Ah, tá bom. Tá. Nesse tempo ela já tava trabalhando, não tinha tempo.
Enrolada desde sempre. Tiago, e você, hein? Tu tem saudade do quê, hein? Também tem, essa minha lembrança não lembro. Tem saudade do quê, hein, Tiago? Cara, eu lembro muito de experiência de cinema quando eu era criança. A História Sem Fim era um filme que eu só lembro amava. da Criança adolescência. cult, né? Porque eu parei no Maluco no Pedaço. Mas era isso, mas eu vi os Trapalhões também e eu tenho saudade dessa experiência na telona enquanto criança. Era uma magia. Mas do que você assistia ou do cinema em si? Não, do que eu assistia e do cinema em si, claro. Mas tudo fazia parte de uma mesma magnitude ali. Do cinema eu também tenho saudade, porque era aqueles cinemas de rua que ainda tinha no Rio, e a minha tia levava a gente, todos os primos, e era um negócio que é impossível dispensar hoje, porque o cinema quando lotava, não lotava no Rio, né? A gente podia continuar indo. Você acabavam as cadeiras, você podia sentar no chão. Então eu assisti, por exemplo, Jurassic Park no chão sentado. Eu assisti Esqueceram de Mim no chão sentado. Eu assisti vários filmes sentado no chão do Eu cinema. acho meio curioso disso tudo que vocês estão falando. Pensam sobre como vocês atualizam isso hoje? Ou não, é só uma lembrança que ficou? Porque, por exemplo, a questão do cinema, eu acho super curioso que em festivais de cinema que rolam aqui em São Paulo, muitas vezes se exibem filmes antigos em 35mm, né? Que é aquele do rolo, que dá outra textura pro filme, né? Que te faz lembrar de assistir o mesmo filme que você assistiu, do mesmo jeito que você assistiu. Igual o povo do vinil também, né? O povo que tem saudade O povo do vinil. vinil também, Thaís tem tá? vinil? Não, mas meu pai tem uma coleção gigantesca que eu descobri ontem e acho que vou herdar essa coleção. E o que tem lá? O que ele gosta de ouvir? Ele ouve ainda? Tem, então, escuta muito rock, mas tem 1000 referências de música brasileira. E aí eu parei na parte que era do Milton Nascimento, que tem uma porção. Então, é muito legal também viajar pela música, né? Que é uma nostalgia sempre coladinha, né? Com presente. Sabe que em casa houve uma inversão? Eu ganhei a coleção de vinil do meu pai a partir do momento que eu dei pra ele uma assinatura do Spotify. Spotify. Que incrível! E aí meu pai falou, eu não quero mais essas velharias aqui em casa. E eu falei, eu quero, me dá. Incrível. O Thaís, aliás, você tava falando aí que você descobriu a coleção de discos dos seus pais. Você tem acho que todo mundo, claro, tem uma ligação com o passado familiar, mas você tem uma ligação com o passado familiar que é bem particular, né? Você tá descobrindo melhor isso? O que aconteceu? Como foi essa caixa de disco aí? Então, eu acho que o que mais tem de diferente nessa relação familiar é que eu tô reconstruindo um passado, né? Então, eu nunca tive muito perto da parte japonesa da família e descobri isso um pouco mais velha, assim, depois dos 25. Então, acho que por conta disso, a minha noção de tempo, ela é um pouco relativa, sabe? Porque é um passado que tá se construindo em função do presente. Então, eu acho que, inclusive, isso muda até a maneira como eu encaro algumas coisas na minha vida, assim. Então, é muito louco ter que mexer nessas referências que vão se construindo, né? Porque é isso, o passado pode ter sido algo que aconteceu de fato, mas o passado também pode ser, enfim, uma lembrança que a partir do presente vai começar a contar o tempo pra frente, né? Então, eu acho que isso mexe bastante com essa noção de passado recente. Mas quando você abriu essa caixa de discos aí, de vinis que eram do seu pai, que você jamais pensou que ele tivesse, o que deu? Qual foi a sensação? Eu acho que tem uma sensação de colar. Acho que o passado ele só faz sentido quando a gente faz uma comparação com o momento presente. E aí eu acho que tem um lance legal, assim, de um distanciamento de algo que não é meu e ao mesmo tempo uma aproximação, porque é o mesmo hábito que eu tenho, né? Então, assim, é algo que meu pai escutava na adolescência e que hoje eu escuto na vida adulta. Então, é como se a gente tivesse essa conexão. Então, sei lá, quando eu vejo fotos antigas, eu consigo também me projetar, né? Sendo adolescente, consigo projetar meu pai na adolescência dele. Então, eu acho que isso é bem... Acho que tem uma relação bem poética, assim, do uso do tempo e que ao mesmo tempo parece simplificar um pouco, sabe? Todo mundo tem um passado. Mas eu acho que nostalgia fala disso também, né? De um passado que gera conexões. E aí, pensando em 2019, com o Brasil tão polarizado do jeito que tá, tem algo que une todo mundo. Ou pelo menos quase todo mundo. O show de Sandy Júnior, que voltaram pra acabar com os milênios e endividar o pessoal ainda mais, né? Pra quem não sabe, o Sandy Júnior, aquela dupla sertaneja, ou pop, ou que romântica, que porra, sei lá, que eles eram, né? Eles fizeram um sucesso gigantesco ali pelos anos 90. A dupla se separou. Diz que o Júnior agora toca, né? Toca coisas, né? E a moça canta uns CDs que... não sei, né? Mas eles se separaram há 12 anos e eles retomaram os palcos agora em julho nessa turnê Nossa História. Aí, Rebeca? E vai percorrer o Brasil todo com clássicos cantando 30 anos de carreiras. A turnê foi uma grande loucura, ingressos esgotados, pessoas dormindo em filas, brigas de família. E tudo isso tem a ver com um pouco com esses ídolos que a gente constrói com o passado
E a volta disso nesse momento faz um revival, né? Todo mundo vai pensar como é que dançava Maria Chiquinha na festa da escola e por aí vai. Beatriz, gostava de Sandy Júnior? Amava Sandy Júnior, amava. Na dualidade Xuxa e Sandy Júnior, eu ficava com Sandy Júnior. mas qual que música que você gostava? Turo, 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 bate, bate no meu peito? Não era bem assim, né? Mas gostava dessa. Eu não vou cantar, também. É imortal, é imortal. É imortal. O que é imortal não morre. Gostava dessa. Gostava do CD em inglês que eles fizeram da turnê internacional. Era fora da curva, né? Que todo mundo odiava esse CD, eu gostava. Gravou CD em inglês, pode ser embaixador nos Estados Unidos, né? Gravou em espanhol, a gente pode usar na nossa aula, inclusive. Mas gostava muito, mas eu não fiquei muito animada com a volta deles, não comprei ingresso, não fiquei da fila. Mas admito que depois que eu vi, eles já fizeram o primeiro show em Recife e eu vi os vídeos do show, meu Spotify já tem umas musiquinhas de Sandy Júnior agora. Eu falei, Mas Thaís, você parece que legal. veio lá do Recife e viu o primeiro movimento lá das pessoas em torno desse show do Sandy Júnior, povo que você achou que jamais gostou de Sandy Júnior, se revelou? Se revelou. Foi um momento de muita tensão no escritório. Todo mundo cantando Sandy Júnior quando a gente menos esperava. E a gente também, né, esquece que amava Sandy Júnior. E aí eu me lembrei também que escutava muito as 4 estações, chorando, acho que foi o meu CD. E na época eu tava na dúvida se eu pedia Sandy Júnior ou El Chan, no Havaí. E aí eu lembro que eu mudei de última hora o pedido de presente de aniversário e fiquei com as 4 estações e foi ótimo. E todo aquele sofrimento dos 10 anos, né? A gente sofria muito. Caio, eu te amei muito na 4ª série, você não me amava. Ai, que saudade do meu ex. Caio, meu primeiro amor. E aí você sofreu escutando... Muito, eu sofri e me recuperei, porque as 4 estações têm isso, né? Tem o inverno, mas também tem a primavera. Tem o verão que dá uma animada. E eu ressuscitei no final daquele CD, com certeza. Lá pra parte que eles cantavam Vamos Pular, já tava ótima, né? Foi triste. E a nostalgia fala disso, né, Rebeca? Desse apego sedimental pro consumo, onde as pessoas acabam de novo querendo consumir algo do passado, porque esse passado e um CD 4 estações desse abraça, né? E dá um aconchego gigantesco. Eu acho que tem umas coisas muito curiosas a respeito do Sandy Júnior, que eu acho que tem uma coisa que traz, pra quem é adulto hoje, foi criança, adolescente naquela época, uma sensação que você não tem na vida adulta, que é de uma felicidade plena, né? É isso, assim, eu só gostava, e era lindo, né, e tudo bem. E também, acho que traz... a gente entrevistou algumas pessoas na América Latina em torno dessa tendência, e eu ouvi mais de uma vez falando sobre nostalgia meio dessa forma, de que eu gostava disso na infância, e agora adulta eu posso aproveitar de outro jeito, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho liberdade, eu pago pelo meu ingresso, eu vou lá, eu tenho cartão Elo, então eu compro antes de todo mundo, sei lá, se é Elo, né? Eu pago, eu vou antes de todo mundo, eu aproveito, daí que por um momento você tá enfiado naquele contexto que não tem boletos pra pagar, aquele contexto que é um contexto de infância em que você tá liberado pra curtir como adulto, Você né? pode ter uma faixa de strass grudada na sua testa, escrito Sandy Júnior, que ninguém vai te julgar, tá super dentro do contexto. Eu vou. Eu fui uma criança insuportável, até como criança eu ia julgar. Acho que tem uma outra coisa que também tá bem relacionada a essa tendência, que são esses milhões de filmes da Disney que estão aparecendo, né? Eu não tô tão animada com o show do Sandy Júnior. Agora, Rei Leão, eu sinto pena de quem for assistir o filme comigo. É de mesmo? verdade. Porque você vai chorar? Não, porque eu vou cantar todas as músicas. Eu acho uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida. Pode dar spoiler? Pode dar spoiler do filme de 94? quando o Mufasa morre? Meu Deus do céu, aquilo acho que só não é mais triste do que Dumbo. Pelo amor de Deus. Tá ali com A Vida é Bela, né? É muito triste. Vida é Bela, pelo amor de Deus. Thais, gostava de Rei Leão? Cara, acho que eu gostava, mas assim, acho que eu não gostava desse jeito que vocês gostavam, não, porque não tenho tantas lembranças. Engraçado, quando vocês falam de essas lembranças de infância, nunca tem muita coisa de filme, assim. Eu lembro de algumas brincadeiras muito, sei lá, que era fazer uma cabana numa beliche e ficar lendo revista, fingindo que era radialista, sabe? E a gente ficava lendo o perfil dos Backstreet Boys e descobrindo no final, signos. faz um podcast, né? Chega na cidade, faz um podcast. Faz um podcast, exatamente. Mas tem uma coisa meio curiosa, que é você trazer de volta uma coisa da infância e contextualizar. Até aí estava falando de contexto, né? Da relação com o contexto. E eu acho bem curioso, novas maneiras que a gente vai fazendo isso agora. Essa questão dos filmes da Disney trazem muito essa questão. Então tem a princesa, que agora é uma princesa empoderada. A sereia, que agora Ariel é vai negra. ser uma negra, né? Então que eu acho que também traz um pouco um ponto super contemporâneo pra discussão, que é o que precisa ser atualizado, o que não precisa. Pra gerar conexão com o nosso tempo. É. Entendi. Então
A gente se apega à tradição, mas a tradição só faz sentido em nostalgia na medida que ele vai ganhando novos sentidos em nosso tempo. E aí é justamente aí que a gente consegue encontrar esse aconchego, né? Que a gente consegue criar esse aconchego quando a gente consegue fazer com que aquele passado faça sentido hoje. Aí acho que o que vai variando é o que ele precisa para fazer sentido hoje. Mas fora do mercado de entretenimento, a gente vê nostalgia em várias coisas também, né, Rebeca? Bom, em várias outras áreas, né? Eu adoro como a gente tem visto muito a ideia da volta da comida de vó. Essa coisa da comidinha toda feita natural, com coisas que você planta na sua casa, que é melhor que o industrializado, que não é tão legal. Quer dizer, esse lugar todo em que a gente chegou hoje, de tecnologia, de comida, que gera mil dúvidas, procedência, quais são esses aditivos químicos, blá, 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 a gente tá resolvendo com o quê? Com a volta da marmita, E né? lugares que eram infrequentáveis voltam a se transformar frequentáveis, né? Tipo aquele pé sujaço no centro, que todo mundo dizia, eu não passo aí, a gente descobre que tem o melhor escondidinho do universo. E a gente começa, sei lá, Thaís, o centro do Recife é meio isso, né? O povo tá redescobrindo, né? E tá se encontrando a pernambuquice lá mesmo de novo, não é? Recife tem uma relação bem legal com a cidade, assim, acho que a cidade é bem misturada, né, nativamente. Acho que até os limites da cidade são mais abertos às misturas. Então eu acho que mas isso é legal, acho que lá a relação de nostalgia, acho que ela é um pouco diferente, porque como a gente tem expressões culturais muito tradicionais e que fazem parte do nosso dia a dia, né? Então a música, a culinária, os artistas, é como se pra gente não tivesse um pouco essa sensação de nostalgia, porque é uma tradição que ela se constrói, inclusive, no presente, sabe? Então eu não sinto que em Recife a gente tem uma certa nostalgia, mas acho que é isso, é recontextualizar a tradição todo dia. Então, isso é muito, acho que comparando com São Paulo, eu sinto bastante essa diferença, sabe? De como a gente olha pra cidade. Talvez São Paulo, esse movimento de nostalgia faça mais sentido, porque quando eu penso em São Paulo, eu não consigo imaginar algo que nos une culturalmente, que não seja tanto a diversidade. E aí, diferente de Recife, que a gente tem uma história incrível, musical, literária, artística. A gente tem, sei lá, pessoas no meio da rua que são poetas. Então, acho que a nossa noção de nostalgia... Enfim, todo ano a gente tem um carnaval e canta o mesmo frevo todos os anos. Então, é legal isso. Acho que isso muda também pra cidade, sabe? Talvez os ouvintes de outros lugares tenham outras percepções. Mas eu acho que o movimento da cidade de São Paulo é justamente de recuperação de que símbolos são esses da cidade que estão unindo as pessoas de novo. Acho que a Paulista Domingo, fechada, ela começou a ser vista como um espaço de todo mundo. E, inclusive, quando tem manifestação aí no domingo, que fecha a Paulista pra povo lá bater panela, sei lá o que é, o pessoal reclama, né? Sente saudade dessa Paulista, que é pra todo mundo. E esse espaço de ressignificação, eu acho que a gente tá começando a entender quais são os nossos aqui agora. Por exemplo, quando eu penso no Farol Santander, que era um prédio ultra mega icônico da cidade, que de certa forma ele volta, mas deixa de ser uma instituição puramente privada e se abre ao público como um símbolo da cidade. Quando você pensa, por exemplo, na relação de algumas pessoas com o Copan, ou com o centro de São Paulo, eu acho que a gente está começando a lembrar esse centro que nos afaga, não? Parece que o centro de São Paulo hoje é Nova Williamsburg, não é? O Greenpoint. Eu acho que sim, e acho que a Thaís traz um ponto importante do quanto mais a gente mantém o passado vivo, acho que menos a ideia de nostalgia faz sentido. Acho que menos você vai atrás de buscar ele pra procurar esse terreno do conforto. Acho que é Paulinho da Viola, né? O passado, meu tempo é hoje, o passado vive em mim. Eu acho que quem consegue colocar isso no dia a dia, quando você tem isso mais presente, acho que você recorre menos à nostalgia, né? Acho que a gente fala mais aqui da nostalgia em lugares em que a gente às vezes está muito ligado ao hoje, à contemporaneidade, tecnologia, isso do entretenimento, mesmo da gastronomia, como a gente estava falando, né? Que são áreas que a gente está muito ligado ao que se faz hoje, está muito colocado num ritmo pautado pela loucura do hoje. Legal, eu acabei de voltar do Japão, né? E gostei. Viajado. E você sabe que o Japão é uma sociedade ultra mega etiquetalizada. Há sempre uma etiqueta, um comportamento esperado para todas as ações do dia a dia. Quem tem liberdade para viver do jeito que quer, no Japão, só as crianças, eu acho. Se crianças, eu acho que elas são meio normais, como crianças de qualquer lugar do mundo. Elas não parecem robô, não. Elas correm de um lado pro outro, elas gritam, se jogam no chão, igual qualquer criança do mundo normal. E eu comecei a pensar que, de certa forma, essa aparente infantilização da cultura japonesa é, de um jeito ou de outro, uma necessidade de recuperar esse passado infantil, onde todo mundo não tinha muita regra
regra em cima. Então você entra no metrô, tem uma música que parece que você tá dentro de um episódio de Mario Bros, sabe? Lá quando você passa de fase. Você tem o tal do restaurante que toda a comida é fantasiada com a cara de um bicho, né? A Hello Kitty lá tem lojas, as pessoas entram pra tomar um café na loja da Hello Kitty. Nostalgia também ajuda a gente a recuperar um passado que nos abraça e que nos parece mais seguro, até em outras culturas, né? Como uma forma mesmo da gente se encontrar, né? Mas vocês não acham isso também, gente? Essa coisa da infantilização é forte aqui, né? A gente anda se infantilizando pra caramba, né? Eu não sei se faz sentido, mas me parece que acho que nesses tempos mais nebulosos, né, em que o futuro é todo incerto, a gente volta para o que parece ser mais acolhedor e conhecido, que é a infância, assim. Então, assim, no pior dos cenários, acho que todo mundo consegue partilhar de alguma experiência do que era uma infância livre das preocupações da vida adulta. O que eu vejo que me assusta um pouco desse excesso de nostalgia, eu acho que é a face desse medo do futuro, né? Acho que é um sinal disso também, sabe? E eu vejo como um sintoma de talvez a gente tá pela primeira vez um pouco com cenários mais reduzidos, né? Com perspectivas reduzidas, e por isso, enfim, o passado acaba surgindo como uma lembrança mais segura diante de algo que a gente não sabe que vem por aí. Então é entre comidas, entre restaurantes, entre símbolos de cidade e história que a gente vai construindo essa relação. Tava falando desse negócio de restaurante, eu lembrei do fenômeno do comfort food. Várias e várias pessoas, quando estão no dia chuvoso, estão no dia péssimo, falam assim, hoje eu não vou comer salada, porque salada não me abraça. Nossa, não faz nenhum sentido comer salada com 20 faz, mas com 10 graus, né? Quando você tá sobrepeso, faz sentido. Sopa. E essa ideia da comida que te abraça, ou a comida que, para além de alimentar, ela te traz um aconchego, ou uma lembrança de um passado que você mega curte, tá dentro desse movimento que a gente vem tratando. Thiago tava rodando também, não foi pro Japão não, mas andou o Brasil inteiro, tu sabe? Não, mas eu não sei você, eu trouxe o Thiago aqui pra falar de comida. Comida? Pra tentar fazer ele me convidar pra ir na casa dele. Eu trouxe o Thiago aqui pra falar de comida, de viagens e de boas imagens. Só sair de casa pra isso. E Thiago foi rodou o Brasil aí. Pra quantas capitais você foi, Thiago? Eu fui pra 4 capitais e um recôndito do interior desse país, pra Juazeiro. O Thiago tá fazendo um projeto gigantesco lá em Epifania, que se chama Casa Brasileira, onde ele viajou o Brasil inteiro tentando identificar que organização é essa que os brasileiros dão pra sua vida e pra suas casas. E, Thiago, conta pra gente, hein? Quando você pensa em nostalgia, na casa dos brasileiros, o que você encontrou, hein? Tem uma diferença fundamental aí de classe, quando a gente fala em nostalgia. Uhum. Se a gente pega do ponto de vista de objetos concretos e pensar em classes mais baixas, onde os tempos da casa dessa pessoa se coabitam, porque as pessoas não conseguem fazer a renovação dos espaços e dos equipamentos, a gente vê que uma estética que é vintage é muito rechaçada, por exemplo. Ao contrário, quando a gente vai para uma classe mais alta, uma classe mais AB, onde a gente tem um reforço de narrativa em cima dos objetos. Então, o objeto antigo é o objeto da viagem, o objeto que eu herdei do meu avô, o objeto que eu garimpei. Enquanto eu acho que quando a gente tá numa classe mais baixa, a gente tá falando de uma nostalgia mais atrelada a valores mais morais. Então tá lá o meu diploma na parede, a foto de 1 ano do aniversário do meu filho. Então eu acho que o fenômeno é localizado em todas as casas, mas eu acho que tem diferentes formas de manifestação e tem esse viés importante de classe. Você viu muita foto de infância na casa das pessoas, Ti? Aí já chamei de Ti, ó, pronto. Muito. Agora vai ter que ir na casa dele. Agora eu tô esperando. Criança é uma transversal na vida, né? Criança toma conta de tudo, toma conta do espaço, os códigos se quebram, ela vira protagonista, então o casal tem a criança, então a geladeira começa a ter ímãs animados, então a criança começa a tomar conta de todo o espaço e quebrar com qualquer tipo de regra prévia que a gente entenda como casa. E foto de criança nesse sentido, assim, de infância, sabe? De saudade, de um saudosismo. Isso acho que nem tanto. O que a gente via, acho que era uma reafirmação desse lugar no lugar dos filhos, sabe? Uma nova vivência atrelada ao universo infantil, passando para a geração seguinte. Isso muito localizado em todos os espaços. Caramba! E, Rebeca, eu tô pensando aqui, a Soledad tem uma preocupação de pensar a tropicalização das tendências na América Latina como um todo. Você viu diferenças aí nos outros países da América Latina quando a gente compara com o caso brasileiro? Isso é uma coisa
coisa um pouco curiosa, porque o que a gente viu, né, tanto na Argentina, na Colômbia, no México, foram movimentos muito parecidos com o que a gente viu aqui no Brasil, que é, a gente tem consolidado essa ideia de que existe uma importância para as pessoas de falar do passado, porque as pessoas entendem que revisitar o passado faz sentido no contexto de pensar um futuro melhor, mas a gente vê um movimento muito crescente de pessoas falando que se apegando ao passado por conta dessa ideia de viver um presente incerto, de ter uma falta de clareza sobre o futuro, e isso fica muito evidente pra gente em todos os países. Foi uma tendência que a gente teve uma certa unidade quando falava disso com as pessoas em todos os países que a gente foi, Argentina, Colômbia, México, Brasil. Tem uma sensação da região de insegurança, de incerteza e apoio na nostalgia para dar conta disso. Mas as incertezas são mais políticas? Muitas incertezas políticas e econômicas, principalmente, né? São todos países que passaram ou estão passando por crises econômicas muito intensas, e em torno dessa situação que tem a ver com essa mistura de incerteza econômica e política que vem a nostalgia. Mas Rebeca, aí Soledad tem uma coisa muito forte também de propor um futuro, né? De propor algo pra frente. Que desdobramento vocês estão vislumbrando aqui pra esse amanhã, pra essa nova tendência, hein? O que vai acontecer? Ela vai virar o quê? É meio engraçado isso, porque essa é uma tendência que a gente já vê acontecendo e a gente tem evidências muito claras de que a gente vai continuar falando de passado por mais um bom tempo no futuro. Falar de anos 90, especialmente, anos 90, até de começo de anos 2000, que a gente vai continuar se pautando nisso, principalmente porque a gente entende que essa visão que as pessoas têm de crise, de insegurança, deve continuar. Então a gente vê que a gente vai continuar se apoiando no passado para dar conta dessas incertezas que devem continuar. Isso vai virar um tema pra gente ainda no entretenimento, tá vindo coisa pra caramba. A gente vê isso muito evidente no consumo de narrativas mesmo. Então é um tema que a gente ainda vai falar muito. E a gente tem uma geração nova, é legal pontuar isso, uma geração Z que tá vindo. Quem muito... nasceram quando, esse tal de Z aí? A partir de 95. A partir de 95. Então a gente vê essa geração Z dos mais novinhos chegando com muita força, muito pautados nessa ideia de consulta ao passado, e mais do que isso, de trazer ícones e reavivar ícones do passado, né? A gente falou do Sandy Júnior aqui. No entretenimento dá pra pensar em vários deles. A banda Rouge, que foi um super sucesso, que voltou, agora tá voltando. Mas os ex têm um negócio super importante também, que é a importância o valor que eles dão pro sample, né? Artistas que criam suas novas músicas a partir de samples de outros artistas mais antigos. Eu me lembro que, fazendo essa pesquisa sobre a geração Z na América Latina também, eu vi muitos jovens dizendo: olha, você já ouviu falar de um tal de Ray Charles? Eu falei: meu amigo, eu quase fui no baile de lançamento, né? E eles diziam: não, porque Kanye West fez uma música apoiada nisso. E tem até um aplicativo que se chama How We Sample, alguma coisa parecida com isso, que tem só o papel de descobrir qual sample, ou qual influência, ou qual referência aquele rapper tá usando na construção do seu novo trabalho. Aqui no Brasil a gente teve esse lançamento maravilhoso aí do Emicida, né? Um tal de uma música Amarelo, né? Que tem a Majur e a Pablo. E ele constrói toda essa nova canção em cima de uma canção maravilhosa do Belchior, né? Como é que é só? Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tomara que entre aí com a música pra gente não passar essa vergonha. Pra já caminhar pros finalmente, pra aquela hora onde a gente vai se despedindo, hoje falamos aqui nesse Causcast sobre nostalgia. Essa tendência que Soledad, empresa irmã lá no Grupo Consumoteca, trouxe pra gente através de sua founder, Rebeca. Estamos aqui pela nostalgia, inclusive, né? Michel, você ouvia a rádio? Ouvia. Meu pai acordava de manhã com aquele troço de CBN, 5h30 da manhã. E hoje eu estou lá falando. Dando uma força pra firma. Eu tenho isso. Eu tenho uma nostalgia reversa, porque eu tenho uns ódios também. Que ódio? Conta pra gente. Meu pai, ele só almoçava ouvindo a CBN, o Milton Neves. E eu odiava. Milton Jung. O que é o Milton Jung? O Milton Neves é o do esporte. É o do esporte. E eu já era uma criança viada, eu não me interessava por aquilo. E eu odiava.
Eu almoçava muito rápido. Aham. Eu não digiro até hoje por causa do meu pai. Eu saí logo da mesa. Eu tenho um outro ódio relacionado ao entretenimento. Ah. É ter que rebobinar a fita. Putz. Isso eu não sinto a menor saudade. Passou, né? Ah, Essa eu passou. gostava de botar o lápis no meio e girar, sabe? Que era mais rápido. Não, mas rebobinar o VHS antes de devolver pra Nossa. Blockbuster. Ah, não, aí Isso era uma realmente merda. Eu tinha ódio de entregar a fita na Blockbuster, né? Que esse é que era o inferno. Depois você já viu? Devolver. Putz, segunda-feira era aquele caos que ia entregar aquela merda, né? Não era fácil, não. Eu Mas- acordava todos os dias com o rádio, que é outra coisa que não tem mais, né? Aqueles rádios grandões. Rádio relógio, que né? tinham, que tinham a... O alarme. Não, aquele Ah, grandão não. que tinha espaço pra 5 CDs, assim, Eu que tinha eles esse, tiravam, sabe? 5 CDs, 2 lugares pra fita, assim, sabe? Daí, todas as manhãs, despertava às 6 horas e ia com o CD que tava lá, né? E sempre tinha o CD do Rod Stewart, do meu pai. Tem uma música do Rod Stewart que eu não posso ouvir porque me lembra a hora de acordar. Não Esse dá. é o modo aleatório das antigas, né? 5 CDs e 2 fitas. E Thaís odiava o quê, hein? Poxa, não sei. Agora eu fui pega de surpresa. O que eu odiava... Eu acho talvez essa questão da fita. Eu acho que eu odiava também quando eu gravava a rádio. Tinha, sei lá, as melhores do momento. E aí eu esperava pra gravar a fita pra poder ouvir mais tarde, né? E tinha Porque a gente fazia propaganda no meio da Furacão fita. 2000. Era a nossa playlist antiga. E eu odiava quando, sei lá, no dia anterior a música tava em tal posição e quando eu ia gravar, entrava outra, sabe? E aí cagava toda a minha playlist. E aí eu acho que isso ficava bem aperreada. Eu odiava que já dava julho, meu pai comprava o CD do Samba Enredo. E a gente, dentro do carro, não importa onde a gente fosse, a gente ia escutando Estação Primeira de Mangueira, Salgueiro e aquele inferno todo. Mas sabe uma última coisa que eu acho que tem a ver um pouco com o que vocês estão falando, que eu acho que nostalgia traz de volta, que eu acho super legal, que é ritual. Porque tudo isso que vocês estão falando tem ritual, né? Tem o ritual de ouvir música, da fita, né? A gente falou agora do ritual da comida, que não é a comida do fast food, é uma coisa mais ritualizada. Então, eu acho que a nostalgia também traz de volta uma coisa dos rituais que a gente pede, porque, assim, sem tempo, irmão, né? Todo mundo. Então, eu acho que isso é legal da nostalgia também. Eu adoro um ritual. Então, um ritualzinho... eu Vamos acho marcar, que eu gosto divertido. também. Falou a sacerdotisa. Vamos marcar. Sou bruxa, meu bem. E pra terminar mesmo, chegou a hora do Joga na Roda. Joga na roda. Joga na roda. Joga na roda. Bora, bora, bora! Chegou a hora do Joga na Roda e... que temos hoje? Vamos começar por aqueles que chegaram pela primeira vez aqui, por ela que chegou pela primeira vez. Thaís e Yoshioka, tem dicas pro Joga na Roda? Os nossos ouvintes amam isso. Tenho 2 dicas bem legais. A primeira é de podcast, eu adoro podcast. Escuto Já ouviu o muito- Caoscast, óbvio, né? Escuto muito fazendo tarefas domésticas, porque a vida é pagar boleto, então enquanto a gente lava, Adoro. cozinha, a gente vai colocando podcast. E tem um que eu sempre gosto de ouvir, que chama Imposturas Filosóficas, que é um podcast produzido por 2 caras daqui, que falam de filosofia, Daqui de São Paulo? aqui de São Paulo. Eles têm um conteúdo bem massa, que chama Razão Inadequada, é um portal, um site incrível, com textos sobre filosofia, afeto e todas as questões contemporâneas. Então esse podcast é massa, acho que vale muito a pena. Olha que maravilha. Vamos marcar aqui os nossos amigos podcasters, né? Pra divulgar o trabalho deles. Adoramos vizinhos. É, mas a gente já citou algumas vezes o tal de xadrez do verbal e a gente nunca foi citado lá, né, Matias? Matias aqui, o nosso operador de som, é o grande responsável e não cita nós, né? Não, jamais esqueceremos. E a outra dica, tá rolando uma exposição no Sesc, 24 de maio, que fala um pouco sobre o Nordeste. Então, quem quiser, enfim, entrar um pouquinho e mergulhar nesse universo tão rico, que é pro lado de lá, pelos nossos trópicos mais quentes, vale a pena também. O Beatriz Ramires, que temos? Tenho dicas Circuito Pinheiros e Circuito Off Pinheiros. Circula pela cidade. Exato. A do Circuito Pinheiros está relacionado ao tema de hoje, que é a exposição da cultura no Shopping Eldorado. Pra quem aí tem a minha idade, nessa década de 90, tem muito Castelo Rá-Tim-Bum, Cocoricó, várias coisas que fazem a gente sentir saudade. Rebeca tava trabalhando já. O Rebeca tava trabalhando. Faz a gente sentir saudade dessa É época. trabalho de zumbi. infantil. Do Tá aprovado, tá aprovado. Do jeitinho que o povo gosta.
E Off Pinheiros, né, pra continuar meu propósito nesse podcast, é um bar da Moca que chama Quintal da Moca. Se vocês forem lá, por favor, peçam um bolinho de arroz. Ela só traz comida, né? Toda edição que ela vem, ela dá uma dica de comida. O meu sentido na vida é comer, e fora de Pinheiros, então é isso aí. Entendi. Ó, lá em Recife a gente fala que bucho cheio, coração contente. É exatamente isso. E você, Rebeca, que trazes aí pra gente, hein? Pois é, eu não fui até a Flip nesse ano, mas a Flip veio até mim. Eu fiquei super contente que a Festa Literária de Paraty tem um canal no YouTube. E eles colocaram Multishow da Flip. Lollapalooza, Flip Palooza. Então, lá tem várias mesas que eles disponibilizaram, algumas só em vídeo, outras em áudio. E uma mesa que eu adorei lá, que eu não sei se vou pronunciar certo, mas é a mesa Quirinquinquá. Quirinquinquá. Não manjo muito de Euclides da Cunha, Isso não, quer dizer não li o quê, muita hein? coisa, vai saber. Não trouxe a definição? Não tenho a menor ideia. Sentimos falta. Acho que era dos sertões, né? Mas enfim, acho que não sei se tem a ver com os participantes, mas foi uma mesa com o Calafia Palanga, que é angolano, da banda Buraca Som Sistema, e ele lançou e levou pra lá o primeiro romance nessa mesa junto com o Gael Faye. Faye ou Faye? Você que é... Eu não falo burundês. Não fala Burundi, ele é do Burundi. A mãe é de Ruanda e o pai é francês. E os dois acho que os dois têm romances inspirados na sua autobiografia, então eles falam muito de guerra, da imigração africana pra Europa, violência e afetividades, coisas que eles deixaram pra trás. E nesses livros eles trazem como uma releitura de um jeito super bonito e interessante, um jeito de olhar pra própria infância, trazendo questões super importantes. Então eu recomendo muito essa mesa, e ela foi mediada pela Marina Pesson, que é cineasta e outro ícone da nostalgia, nossa vizinha na firma, nossa vizinha de firma, um ícone da nostalgia, porque quem assistiu a MTV nos anos 90 para 2000 sabe o que foi Marina Pesson na MTV. Então, é isso, recomendo super, tem várias mesas super legais para assistir, é isso. E Thiago Farias e Godard, que temos, hein? Cara, eu vou lembrar aqui pra ficar com o radar ligado no PIN, que é um evento muito bacana que rola em Paraisópolis, que é o Periferia Inventando Moda. Então é um evento de moda inclusiva que salienta aí os profissionais e as marcas da periferia de São Paulo, mostrando essas novas produções da quebrada. Que legal, hein? A minha dica é Netflix, né? Porque eu vivo lá no final de semana. E é uma série maravilhosa brasileira com 7 episódios, uma série documental que se chama Bandidos na TV. Ela começa contando um pouco a história daquele tipo de programa que fazia parte da minha infância, que era Canal Livre, Ratinho, da Atena. Aqui e Agora. Aqui e Agora. Aquele moço, como é que era o nome dele? Falecido? Gil Gomes. Gil Gomes. E conta uma história maravilhosa. Eu aconselho todo mundo a assistir esse troço, porque é uma série que no primeiro episódio acaba com a sua vida, você só volta a viver no 7º. E dado que a gente já deu as dicas, é hora do Manda Zap. O Manda Zap de hoje atingiu Beatriz Ramires. Bia, tu recebeu uma mensagem aí, foi? Isso, recebeu uma mensagem do Danilo. É Danilo? Danilo o quê, hein? Danilo Dourado. Ele mandou um stories, foi? Isso, ele entrou em contato com a gente pelo Instagram pra falar um pouquinho do nosso podcast. E ele falou o quê? Vou ler aqui a mensagem dele. Olá, quero dizer que o podcast é maravilhoso. Estou viciado no Caoscast. Obrigado por todo o ensinamento e risada. Emoji de coração, que já dá toda uma outra conotação pra mensagem. O melhor momento é quando vocês tiram sarro da bolha de Pinheiros. KKK. De nada, Danilo, essa aqui é a minha função. Beatriz, que tá sempre trazendo dicas e novos conhecimentos para além do Vale Encantado de Pinheiros. Uma sugestão. Gostaria que vocês colocassem na descrição dos futuros episódios as dicas que são dadas durante o quadro Joga na Roda. Sucesso pra vocês. Mais um emoji de coração. E eu queria contar pra vocês que a gente já incorporou essa dica do Danilo e agora todas as dicas do Joga na Roda vão estar disponíveis nas descrições do podcast. Em todas as plataformas. Isso aí. Rebeca, beijo, Danilo. Beijo. Adoramos elogios. Mandei mais. Agora acho que a gente tem 14 ouvintes, né? Chegamos lá. Porque a gente nunca tinha ouvido falar do Danilo antes. É verdade, né? Ele não é seu primo, não?
Não. Senão ele é dourado, ele não é alcoforado, é outra história. Rebeca, e você, hein? O que aconteceu contigo? Recebeu também mensagem? Pois é, a gente no Instagram da Soledad recebeu uma mensagem sobre o episódio que a gente falou de misticismo, que a gente falava do meu místico, que é outra tendência da Soledad. Adorei essa. Então, Thaís, qual é teu signo? Sagitário. E o ascendente? Escorpião. Vingativa. E a lua? E a lua em touro. Ah, gosta dos prazeres da vida. É surubão de Noronha, né? Quem ouviu o episódio Comer sabe. e fuder. Opa. Mas diga lá, ela gostou disso o quê, hein, Rebeca? Pois é, a Débora Bregolin disse que tem se aventurado no universo da astrologia. E você não sabe, Michel, ela até se ofereceu pra jogar tarô pra gente. Mas vamos marcar, né? Traz essa mulher aqui. Por favor. Por favor. Beijo, Débora. Obrigada pela mensagem. Eu aceito a oferta, eu adoro tarô. Inclusive, amanhã tem uma sessão de um mapa astral, uma leitura de mapa pra mim. Mando notícias pra vocês. Tiago, tu também recebeu? Olha, gente, é tanta mensagem, tô ficando até emocionado aí. Recebeu mensagem também? Como é que foi isso, hein? Foi de Ana Paula Vinhas, nossa nobre ouvinte. Olha que mensagem simpática que ela mandou pra gente. Gente, como assim ninguém escuta o Caoscast? Olha eu aqui. Adoro, não acho longo e acho uma puta forma, como profissional de marketing, de se atualizar e tá por dentro de todas as tendências que rodeiam a nossa louca existência humana. Eu amei sobre esoterismo e sobre masculinidade. Muito obrigado, Ana, por estar aí conosco. Ouvi os 2 últimos e foi sucesso, hein? Deu certo. Olha, quem quiser continuar falando com a gente, para além de Regina Alcoforado e Regina Célia, não citados ainda nesse episódio, é só mandar dúvidas, críticas e sugestões e cartinhas de amor também para as nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, no @Consumoteca, ou no e-mail consumoteca@consumoteca.com.br. Quem quiser mandar carta de verdade, Rua Piauí 1164, Casa 3. Só carta, não precisa aparecer. Vou gostar. E Rebeca, tem aí também, quer fazer um jabá de Soledad aí? Como é que é isso aí, hein? Opa, mas é claro, quem quiser ficar por dentro, saber um pouco mais das tendências dos nossos estudos, pode procurar a gente nas redes no @soledad.trop. E Tiago, Epifania tá dando os primeiros passos ainda, mas logo vai ter muito assunto aí pra falar, né? A gente vai voltar aqui pra fazer um só de casa brasileira, não vai não? Vai Porque ter que... tem coisas incríveis. 14 episódios só falando da casa dos brasileiros. Mas pra fechar a tampa do caixão e a gente se despedir de vez, eu queria mandar um beijo final pra Thaís Yoshioka, que veio matar as saudades depois de tanto tempo. A gente laça ela quando ela vem em São Paulo, que ela vem escondidinha, né? Diz que volta, Eu volto Thaís. sempre, a saudade não me deixa ficar muito longe de vocês. Ah, que bom. A gente adora você. Tiago, quer mandar algum troço, um recado aí, um zap, um nude, qualquer troço desse? Nude, talvez. Adorei, mas já acabou, cara. Já Tá ficando acabou. à vontade agora. Mas volta no próximo, Ok, combinado, tô azeitando. E Beatriz Ramires, que é head da Consumoteca, veio aqui e a gente queria agradecer demais a sua participação. Muito obrigada, gente. Só chamar que eu volto. Quem sabe da próxima vez eu já convenci minha mãe a ouvir. Aí a gente pode agradecer ela no final também. Ela tem Spotify? Ela tem Spotify. Ah, não custa nada, é só botar lá o C, o A, o O, o S, o C, o A, o S, o T. Trago novidades da próxima vez. Rebeca de Moraes. Regina Célia, como tá? Regina Célia tá ótima e adoro o podcast, adoro o Caoscast. Eu adoro Regina Célia. Alguma dica, beijo, coisa pra se despedir? Chá de gengibre com limão, é ótimo pra gripe. E negócio de caixa de papelão, que era o último tema, matou? Morreu? Caixa de papelão, você disse que a sua vida... Matou, graças a Deus, acabei. Fiz mudança, então mandei tá. tudo pra reciclagem. Beijo a todos vocês, esse foi mais um Caoscast e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.